aquela confiança enorme de que é o cara que vai dar certo. O Botafogo faz alguns tiros, alguns dão certo, outros não. No mercado de jogadores e também de treinador. Não é todo mundo que vai ser, Luiz Castro deu certo. Depois olha como é que foi difícil a sucessão. Aí vem o Arthur Jorge. Aí não é assim, toda hora você vai escolher o cara vai chegar lá e a química vai funcionar, vai dar aquela liga maravilhosa. E acho que o Renato Paiva tá pagando por isso. Então, se as críticas são justas, eu tendo a achar que normalmente o torcedor ele tem um bom entendimento de futebol e, sobretudo, do clube que ele gosta. Então, se uma torcida começa a protestar muito contra um treinador, você pode questionar qual que é a razão, tal, mas às vezes não tem identificação. O Tite, eu cito o Tite no Flamengo, por exemplo. O Tite é um grande treinador, talvez seja ainda o mais preparado, o mais qualificado. Só que a torcida do Flamengo estava pedindo, não, a gente quer o Felipe Luiz. E, visivelmente, deu resultado, a troca era essa. Então, a torcida do Botafogo... talvez ainda muito exigente depois dos títulos da Libertadores do Brasileiro, que é um trabalho de excelência, entendeu? Imagina que o Botafogo tem que ficar brigando só nas cabeças, só nas primeiras posições. E o Renato Paiva tem penado com resultados e muitas vezes com desempenho também, né? O torcedor do Botafogo cobra isso. Agora, o Botafogo é uma SAF, tem um dono aí, né? Cabe a ele fazer a mudança de rota ou não. Eu acho que talvez ainda teria que ter um pouco de paciência com o Renato Paiva, mas pedir para o torcedor do Botafogo... E entre os dois clubes a gente pode até discutir mercado, né? De peças. Porque, assim, o Botafogo, ele sem Almada e sem o Luiz Henrique perde muito, mas ele desmanchou um elenco. Assim, as opções que o Botafogo tinha também, muito utilizadas, como o próprio Júnior Santos, ele negociou, ele abriu mão. Então, se a gente olha para o mercado do Atlético, a gente pode discutir o nível, né? Mas, assim, trouxe opções. Trouxe Gabriel Menino, trouxe Rony, trouxe o Coelho, trouxe o Júnior Santos. Então, assim, fica na figura do Arthur, mas a gente discutir também, né? O time que se movimentou pensando nesse início de temporada, talvez o Botafogo esperando muito a próxima janela, como foi no ano passado. A gente fala de pressão para cima de um treinador com 7 jogos. 7. Vamos ouvi-lo? Ouvir o Renato Paiva, mas a gente começa com o Cuca, depois dessa vitória, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Boa noite. A unidade, né, foi bem ofensiva assim, no primeiro tempo, e no segundo, por conta da expulsão, acaba sendo mais difícil fazer jogadas parecidas, né? Queria saber como é que o senhor vê essa virada de chave agora, pensando também na Libertadores nessa semana. Obrigada. Boa noite. Claramente há 2 jogos aqui, um 11 contra 11 e depois 11 contra 10. 11 contra 11 já era difícil, porque de facto, eu tinha dito antes, é uma equipa do Atlético Mineiro que joga muito mais do que a classificação demonstra. E o que nós fizemos aqui foi com muita personalidade, sabemos como é que o Atlético Mineiro defende, muito homem a homem, conseguimos sair em muitos momentos da pressão individual que nos exerceram, conseguimos chegar ao último terço e novamente no último terço não conseguimos definir a maior parte das jogadas, se bem que terminaram algumas em finalização, mas as melhores jogadas e mais perigosas no último passe e na última decisão não conseguimos dar continuidade a isso. Mas a equipa demonstrou uma grande personalidade, esteve muito bem no jogo, muitíssimo bem no jogo na primeira parte. O Atlético Mineiro, numa ou noutra bola parada, criou ali situações de mais ou menos perigo, defesas não muito difíceis do John, e nós tínhamos o jogo mais ou menos controlado, tirando ali uma grande oportunidade em que o Jair e o Vitinho se embrulham os dois e depois a bola vai à malha lateral. Depois, na segunda parte, acontece, até entramos bem, outra vez, a tentar chegar ao golo adversário e depois sofremos um golo... um escanteio na pequena área e, portanto, quando isto acontece, já é um gol que não podes receber um gol destes a este nível. E isto, obviamente, mexe com a equipa foi reagir atrás do resultado e depois ao lance da expulsão e acaba por ser muito mais difícil e depois aí é apostar num momento de transição, num momento de defender bem, controlar as vagas de ataque do Atlético Mineiro. Mesmo assim conseguimos chegar várias vezes à área adversária, mas não conseguimos finalizar. Acabamos por ser penalizados por um lance que eu acho que é um lance mais consentido do que conquistado, mas é o que é. Também é mérito, obviamente, para a bola parada do adversário, como é normal, mas temos que a defender melhor.
Renato, aqui do lado esquerdo, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você analisasse essa fragilidade defensiva que o Botafogo vem tendo, dos 7 jogos que você comandou, não sofreu gols em apenas 3 partidas, e também sobre esse nível técnico que a equipe vem tendo, né? As atuações estão sendo bem abaixo do que esperado deste Botafogo. Boa tarde. Boa tarde. Eu não estou muito de acordo com a senhora, peço desculpa. Os resultados refletem uma coisa, as atuações refletem outra. Até lhe vou dizer mais. Os jogos que ganhámos até performámos pior. Entende? Fomos mais eficazes nesses momentos. Houve jogos em que nós jogámos pior e conseguimos ganhar. Eu acho que a última exibição contra o São Paulo é uma muito boa exibição da nossa parte em termos ofensivos. Em termos defensivos, de facto, estivemos com uma equipa muito espaçada em alguns momentos e depois com alguns erros claros acabámos quase por oferecer golos ao adversário. Mas também é verdade que nós começámos muito bem o torneio, os 2 primeiros jogos do campeonato 0 golos feridos, acho que isso não acontecia há um monte de tempo no campeonato para o Botafogo, mas isso também não são medalhas, nós queremos é seguir e de facto o que eu acho é que nós estamos a sofrer golos que são perfeitamente evitáveis. Há golos mais evitáveis que outros e eu acho que há golos que nós estamos a conceder que são exatamente evitáveis. Estou-me a lembrar o golo do Bragantino, por exemplo, mais uma bola parada. E, portanto, eu acho que a equipa tem vindo a crescer, em função daquilo que é a realidade atual da equipa, tem vindo a crescer. Fez um jogo muito interessante em questões ofensivas contra o São Paulo, repito. E hoje, outra vez, uma primeira parte, para mim, de muita qualidade. Temos que perceber onde é que estamos a jogar e contra quem estamos a jogar. Mas, efetivamente, e aí concordo, os resultados não estão a aparecer. Portanto, a fase não é boa, mas este grupo já sabe o que é isso. Já reverte, este clube já teve momentos difíceis, já reverteu, portanto é isso que vamos continuar a fazer com o trabalho. Tá, e numa partida que o Atlético chutou mais, 13 contra 7, no gol efetivamente 6 do Galo contra 2 do Glorioso. A gente pode até ver o gol, já que o Renato Paiva citou esse assunto, de quem que é a falha mais aí? É do goleiro, do John, que é na pequena área, ou capitão? Eu acho que ele errou o tempo de bola, isso. o O John. Então, erro fez de uma tomada leitura de decisão. Isso, exatamente, a leitura errada. Ele tenta escapar um pouco na movimentação do Hulk, né? Que vê que o Hulk fica parado ali para distraí-lo um pouco. Tem uma movimentação de primeiro pau, né? Então, não sei se é o Leão que sai do primeiro pau. Tem um jogador do Atlético que ele sai do primeiro pau e corre para a entrada da pequena área. Ele ficou indeciso, É isso, né? aí acabou a tomar a decisão, acabou... Ele dá um passo para frente, Isso, para a trave direita, e depois, quando ele volta, já não exatamente. consegue alcançar a bola. O Lianco, Será que é o ele efeito Hulk e Lianco ali na É frente, isso, que fala, pô, os caras estão ali. E os caras são altos, né? Então, assim, quando você vê uma movimentação, né? Mas é por isso que o goleiro tem que ter essa tomar decisão, enfim, de você a partir do momento que a bola parte, né? Porque assim, você até vê 2 jogadores do Botafogo fechando no Coelho. Sim. Né? Então, assim, não é que ele apareceu ali do nada e ninguém viu. Tinha ali uma certa cobertura ali, né? Mas é um erro Mas dele, é um assim, erro, é um erro do John. E pra E mim como tem o uma- Gugu falou, se a bola vai direto pro gol, ele toma o gol olímpico, né? A bola tem uma outra direção, tem o jogador do Atlético que acaba fazendo o gol, mas é isso, assim. Tem uma coisa que é muito simples e muito básica. Só tem um jogador naquela área que pode usar as mãos, que é Isso, ele. exatamente. Né? Então, você imagina um goleiro hoje, quase todos têm 1,90 m, com os braços levantados. Bola na pequena área, um goleiro de alto nível Os tem que defensores mesmo interceptar essa dão a bola, pequena entendeu? área Uma pro bola goleiro. voando e E tal. o John é esse goleiro, né? Ele é um baita ele goleiro. é, Ele se mostrou no exatamente. Botafogo um baita goleiro. Só que ele errou, Uma ele não boa conseguiu saída. chegar na bola. Ele fez uma leitura errada. Ele achou que a primeira ia pra Ele cá, achou que o voltou, cruzamento aí seria já... no primeiro Ele pau, ficou exatamente. indeciso. Agora, o Renato Paiva faz uma defesa do futebol, do Botafogo, falando de um jogo que empatou contra o São Paulo em casa e agora de uma derrota. Aí fica difícil também, né, Bubu? Porque, não, é claro, a gente está falando aqui, são 7 jogos, a gente tem que dar um tempo para o trabalho se desenvolver. Mas a gente tem que ver o Botafogo disputar. Os números mostram isso, que a vitória do Galo foi absolutamente E as justa. 2 finalizações certas só no primeiro tempo, tá? O segundo tempo, o Botafogo não existiu ali. No caso, o Paiva, eu acho que assim, ele identificou muito claramente qual que é o problema do Botafogo. O problema é defensivo. Falou, tomamos um gol de bola parada, evitável contra o Bragantino. Contra o São Paulo, fizemos um bom jogo ofensivamente, defensivamente não. E ele chamou esse gol aí de um gol mais consentido do que conquistado. De novo, ele está culpando a defesa, não precisa necessariamente ser o John, mas ele está apontando o dedo para a turma da defesa, o sistema defensivo.
estamos tomando gols que não deveríamos tomar. Né? Esse é um problema. Cabe a ele, não só os jogadores melhorarem, ele também precisa ajustar esse sistema defensivo. E eu acho legal esse choque cultural. Eu comentei muito nos últimos dias sobre o Memphis, né? O Fábio Luciano participou, né? Eu conheço muitos jogadores holandeses, né? E o Memphis causou uma certa estranheza para muita gente, da forma como ele falou, uma análise profunda tática do Corinthians, que parecia que ele estava condenando, pedindo a cabeça da Ramon Dias. E na Holanda é muito comum um jogador assim, ele é contestador. Ele se posiciona, ele não se contenta em ouvir uma instrução e simplesmente vai lá e... Não, eles questionam, por que eu tenho que fazer isso? Por que o time não está fazendo dessa forma? Por que não está desempenhando? E o Renato Paiva fez uma coisa... Não sei se você sabe, Fabião, ele é um holandês da Vila Sônia. É um holandês, nascido na Vila Sônia, mas é holandês. Mas a gente tem visto técnicos, sobretudo os portugueses, europeus de uma forma geral, mas assim, sobretudo os portugueses, são muito sincerões aqui. E aqui a gente criou uma certa redoma, né? Uma bolha assim, não pode falar mal de jogador, do próprio time, porque se destrói o vestiário, como é que vão ficar os jogadores? Então você imagina os jogadores do Botafogo, foram campeões lá com outros portugueses, né? Fizeram bem com outros portugueses. Agora vem um cara e está apontando o dedo para esse gol, para o gol tomado anterior, para os gols concedidos, né? Para as falhas defensivas, né? Será que isso vai incomodar o vestiário e tal? Eu acho que cada vez mais mas a gente nunca vai é lidar... o melhor movimento, né? Então... Para elenco, assim. O que se diz é que é melhor falar em particular no vestiário e não na entrevista coletiva. Fala mas até ele, com relação ao Memphis, mas a gente olha de uma outra forma, né? Assim, tem coisas que devem ser faladas, lógico que sim, mas a portas fechadas, né? As observações, algumas delas. Essa é interessante, essa é uma cultura nossa. Mas eu entendo a cultura. Vamos lavar roupa suja em casa. A gente sabe que a gente está errando, que a gente está com problemas, não vamos falar em coletiva sobre isso. Isso só vai nos prejudicar. Os europeus, de uma forma geral, sobretudo os portugueses, não é nos ensinando nada sobre isso, mas é a cultura deles. Não à toa a gente gosta muito das coletivas deles, né? Perguntaram para o Memphis eles assim... trazem coisas depois que da a gente vitória também. do Corinthians com 2 gols do Memphis, ele respondeu sobre isso. Vocês fizeram umas perguntas para mim e vocês não querem que eu responda? Então, vocês querem que eu dê minha opinião. Vocês estão perguntando, esperando que eu dê. Na hora que eu dou minha opinião, aí vocês contestam? Peraí, eu não estou entendendo. E é a mesma coisa. Se alguém pergunta... qual é o motivo do Botafogo estar fazendo uma campanha ruim? Por que os resultados estão acontecendo? E ele vai lá e dá a opinião dele? Não é o que ele está explicando demais os erros, não pode explicar tal. Não, a gente está perguntando e ele está respondendo. Né? Eu acho que cada vez mais a gente, com tantos técnicos estrangeiros, com jogadores estrangeiros cada vez em maior número, a gente vai lidar cada vez mais com esse sincericídio, entre aspas. Uhum. Mas eu entendo que... de certa forma, aponta o dedo. Sim. Não, entende-se os dois lados, né? É cultura. O Bubu fala, a cultura deles é essa, de realmente serem questionadores, de mostrarem realmente o que está acontecendo, mas aí eu já carrego um pouco do vestiário, né? Do que o impacto disso tem. Por exemplo, a declaração do Memphis, bom ou ruim, na minha opinião, teve um impacto com relação à movimentação com o Ramon. A demissão dele. Acho que era algo que estava desenhado, mas acho que foi... eu acho que teve peso 2, porque foram muito sinceras e, na minha opinião, eram colocações que poderiam ser feitas dentro do vestiário, como do Renato também. É lógico que um lance como esse, por exemplo, todo mundo olha e percebe que tem uma falha defensiva, um erro de posicionamento, enfim. Mas o treinador, né, eu acho que para mim não é o melhor movimento sempre você vir e após uma falha, uma derrota, você apontar o dedo, por mais que você seja sincero. Porque a gente sabe que aqui, a gente vive no Brasil, a gente acompanha o futebol brasileiro e a gente analisa o que é aqui. O peso no vestiário, ele tem um impacto. E existe formas de falar também, né? Claro que sim. Um meio termo ali. Sim. Mas olha, faço convite já nessa quarta-feira. Também tem Botafogo aqui na ESPN contra os Estudiantes. Jogo complicado na Argentina. Quarta-feira, 9h30 da noite. Depois é Botafogo e Fluminense. E o Botafogo precisa de bons resultados. Agora, não adianta o Renato falar que estamos jogando bem aqui, ali, temos uma boa produção ofensiva. Está precisando de resultado, né? Está precisando de resultado. E assim, quando ele chega, né, ao Botafogo, ele fala muito sobre tentar manter uma ideia, um caminho que acontecia com o Arthur Jorge. Então, assim, um estilo de jogo muito parecido.
né? O Botafogo, ele negociou muitos nomes, mas ele, dos seus titulares, ele permaneceu com uma base que te oferece esse jogo, que te ofereceu esse jogo. Então, a ideia dele, do que a gente viu contra o Palmeiras, inclusive, foi esse jogo do Botafogo, o jogo vertical, o jogo da intensidade, da velocidade. Mas eu acho que tá faltando esse equilíbrio. Porque se a gente vê 2-2 contra o São Paulo, de fato, ele, lá na frente ele se garantiu, mas lá atrás não. Então o Botafogo da temporada passada era muito equilibrado. Assim, um meio de campo muito combativo. Ele ainda tem esses meio-campistas. Não está podendo contar, mas ele ainda tem esses meio-campistas. Então acho que está faltando resgatar esse equilíbrio. Bom, vamos pro intervalo? Rapidinho a gente já... Fala, rapaziada, pausando o vídeo aqui rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima, Live Pix do canal, você manda uma mensagem de texto ou de áudio lida por IA ou com a sua própria voz, escaneando o QR Code aqui em cima. E aqui embaixo tem o Instagram do canal e tem o novo canal, o canal reserva, né, o 2.0. Para caso esse aqui caia, você ter contato com a gente por esse outro canal. Ali em cima tem o Live Pix, ali em cima tem o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Você quer mandar aí uma mensagem, proposta de parceria, merchan, jabá aqui pro canal, manda lá. Assim como é a parceira do canal, a Fresa Corretora de Seguros. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem, né? Com o seguro viagem internacional da Fresa Corretora de Seguros, você tem cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, né? Para possíveis imprevistos com bagagem ou até imprevistos médicos, você liga para lá e eles te atendem e te dão aí uma cobertura, um suporte para você poder relaxar enquanto tem alguém resolvendo o pepino para vocês, tá? Aqui embaixo tem um link para cotação. Se inscrevendo ou contratando o serviço por esse link aqui embaixo, você ajuda muito o canal, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um membro do canal aí que te atenda e que seja cabe no seu bolso. R$3 por mês é bem baratinho, valor simbólico praticamente. Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Então, bora continuar com o conteúdo que tem agora Sport TV para vocês. Galo e Botafogo. Vamos lá. O jogo optado pelo Ramon Abate, jogo com toda a rivalidade, né, de final de Libertadores do ano passado. E temos algum lance para avaliar. Primeiro, esse pedido de pênalti, né, nessa bola que efetivamente toca no braço do Coelho, mas ele está claramente... Qual a diferença desse lance com o lance do Morumbi? Exato. E eu por acho isso, que ele está fora da área também. por isso que tem a sutileza da regra, né? Por isso que tem essa questão da interpretação, que eu acho que sempre vai ter o ser humano para avaliar. Eu acho que a bola toca efetivamente na mão, né, no braço do Coelho, mas ele está numa ação de disputa, claramente numa ação de disputa. Não está nem olhando pro nem... Com o Vitinho, lá do São Paulo, Morumbi, né? Tava olhando. E essa ele se beneficia, né? Porque a bola sobra pra ele. Você acha que ele tá dentro da área ou fora, na hora do contato então, a imagem ela não foi 100% não é? conclusiva. Até acho que no segundo momento ali, ele já tá dentro da área. Você acha? Mas ele tá num movimento que é de corrida, numa ação de disputa. E repare que a hora que a bola tá triscando, ele tá tanto no movimento de corrida, que olha com a mão dele como vai para trás. Ó. Pode ter resvalado, mas não é uma mão deliberada, que ele tá levando a mão na bola para ter vantagem, para segurar a bola. Ele tá disputando, ele tá disputando. Pode ser. Eu acho que ele tá fora da área. Tá numa ação de disputa. Quando você jogava, a regra tinha uma linha, cara. Cabia ao árbitro avaliar a intenção ou não quando a bola batia na bola. Olha lá. A primeira Mas a segunda aí teria que ter tecnologia para saber se angulação de câmera, etc. É difícil avaliar, né? Agora, quando você jogava, tinha uma linha, a lei do pênalti. Cabia ao árbitro avaliar a intenção ou não. Era mais fácil. Assim, aí acharam que era uma regra, muito subjetiva. Aí a regra hoje tem monte de linha, gráfico, posição, angulação de braço. Esse lance abrir a porta do inferno, cara. Era mais fácil tá mostrando aí. O risco ou não. Esse lance que a gente está mostrando aí seriam 2 toques, né? Mão direita e mão esquerda, né? Eu não tenho certeza se na mão esquerda a bola toca. Eu acho muito ruim pro futebol dar um pênalti desse. Acho muito ruim pro jogo, pro futebol. Porque, cara, você não tem como tirar o braço do cara ali. Só que, cara, pelo que a gente viu nesse fim de semana, qualquer bola que bate no braço, os árbitros estão dando pênalti. Então, é difícil entender qual é a diferença. Eu não tenho certeza, não. Eu acho que era mais simples como era antes. Não era uma regra perfeita, mas o futebol não é um jogo perfeito. Os erros acontecem pra caramba.
E acho que a gente abriu a porta do inferno e não conseguiu chegar a algo que era tão bom quanto era antes. Concordo, segunda não bate na mão mesmo, não. Né? O primeiro, sim, a bola toca no braço direito dele. Segunda não bate na mão. O segundo, eu até acho que ele faz o momento de tirar a mão. Não bate, não toca. E aquele primeiro, menos ainda que aquela mão que está disputando espaço. Que na direita, sim. A referência do adversário. Que aí é quando eu falo que ele está fora da área. Não é mão deliberada. E a segunda não bate na mão, tem razão. Aí a segunda eu acho que não toca na mão dele. Ele até evita para não tocar, ó. Ele tá lutando por espaço ali. É o movimento da corrida, disputando espaço, é a ação de disputa, não é... Mas vamos lá, nesse jogo tem mais lance, PC? Nesse jogo tem mais lance para a gente avaliar. A gente separou também, na sequência, acho que é o cartão amarelo do Coelho. Isso mesmo. Uma entrada no Matteo Ponte, que no primeiro momento eu estava avaliando como uma entrada que poderia ter sido de sola, por trás, né, com risco de lesão. O Abate até já deveria ter parado o jogo no primeiro momento, nem precisaria ter dado a vantagem, até rola um tumulto ali na sequência. O Lianco está pagando de valentão em todo jogo agora, Todo jogo está dessa forma. Todo jogo. Mas no detalhe a gente tem aí a aplicação do cartão amarelo, e só chamar a atenção na repetição, que olha só, a ação do... Peraí, a cara do Felipe Melo. Eu ia falar isso agora. PC o Felipe Melo. Eu olhei pra ele na hora, cara. Acho que o Marlon foi muito bem. Ele tá pagando de valentão realmente todo jogo, é o xerifão. E assim, a torcida do Galo gosta muito dele, ele joga pra torcida. Eu acho inclusive, ele muito bom jogador. Ele tem jogado muito bem. E, de fato, o Marlon foi muito bem agora também, ao não deixar ele crescer pra cima do atleta do Botafogo. Savarino. Como capitão, o Marlon foi muito bem. Mas ele tá passando o ponto. Ele virou um personagem, cara. Ele tá jogando muito, tá? Tá, também acho. O detalhe na repetição, olha só, ele não atinge com a sola, olha só como ele passa com a perna ali embaixo, o toque é com o joelho esquerdo ali, é na queda, então não tem essa entrada, né, com a sola da chuteira, com a força, com a plástica que a primeira imagem acaba sugestionando. Não tem a ver a intenção aí não, também. Tipo, a intenção, vou dar o carrinho por trás aqui pra matar a jogada. Mas aí... Mas ele não assumiu o tal do risco de machucar, risco de machucar, de lesionar, de pegar com a sola da chuteira. Eu acho que a plástica da jogada acaba chamando mais atenção. Isso aí o Danilo queria a camisa do Hulk, Concordo com o amarelo, foi bem aplicado. Isso daí. Na sequência tem a ação aí do Danilo, que ele vai para segurar. Na primeira impressão parece até que tá dando soco ali no Hulk. O Hulk também tem essa ação de desvencilhar, mas o detalhe é que nem a ação do Danilo, nem a do Hulk, chegou a atingir o rosto do adversário. Os dois caíram com a mão no rosto, que tem sido uma prática muito comum, assim, de levar a mão no rosto para sugestionar um impacto forte para poder gerar uma expulsão do adversário. Então, acho que o amarelo foi bem aplicado. Quem foi expulso foi o David Ricardo, que aliás jogou hoje porque o Barbosa foi desfalque de última hora. E foi bem expulso? Bem expulso, porque a primeira imagem no campo de jogo, ele entende que o Gregor estaria na cobertura. Exato. E essa é uma avaliação que você sempre tem que fazer com a imagem bem aberta. Se a gente puder só parar um pouquinho na hora do contato, mas se você tem que analisar sempre com a imagem bem aberta, olha só, se puder parar, por favor, na hora da falta, repare que o Gregory estava atrás. E ele só vem fazer a cobertura depois que o Hulk já está no chão. Mas é uma jogada que tem os chamados 4Ds, que o árbitro tem que avaliar, que é o domínio da bola, a direção, né, porque ele está em direção ali do gol adversário, né, porque ele dá um toque e vai sair para o confronto com o John. Ele tem que analisar também a presença dos defensores em campo. Ele acha que o Gregor estava na cobertura, mas com a imagem parada a gente percebe que o Gregor estava bem atrás. E a distância, que é uma distância muito curta, então essa sim uma intervenção correta do VAR. Isso. Porque o abate e o áudio já está disponibilizado o tempo todo dizendo que tinha cobertura, mas na imagem o VAR vê uma situação diferente daquilo que o árbitro descreveu no campo de jogo. Portanto, uma intervenção correta e um cartão vermelho bem aplicado. Esse PC. Sim, foi bem. Bom auxílio do Foi bem, PC. Obrigado, um grande abraço pra você. Maravilha. Foi bem, irmão. Boa sequência Ótima pra semana. Vocês. Tamo junto, vamos nessa. Falar do jogo, cara. Vitória merecida, né? O Galo jogou melhor que o Botafogo, né? Primeiro tempo o Botafogo foi superior. Eu acho que foi equilibrado, mas o Botafogo um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas no segundo acho que o Galo conseguiu se organizar melhor, mas ainda espero um pouco mais, assim, de fato, do Atlético Mineiro, espero também um pouquinho mais do Botafogo. Foi um grande jogo, foi um jogo abaixo, ao meu ver, tecnicamente. Eu achei que as chances do Galo foram mais claras, assim. Eu acho que o Botafogo está faltando aquilo que eu falei há alguns dias, né? A consistência defensiva. O próprio treinador do Botafogo reclamou disso aí, ele tem reclamado que não pode tomar gols, né? Não podemos tomar gol dessa maneira, não podemos tomar gol dessa maneira. Mas o Botafogo não é aquele Botafogo consistente defensivamente que era no ano passado.
Essa é a mais pura verdade. Então, assim, acaba tomando gol, esse gol aí é inacreditável. Falha de quem aí, Felipe? Eu acho que é uma falha, assim, você tem o próprio Gregory, que perde o jogador, você tem o próprio John, que ficou na dúvida de sair ou não sair na bola, é um erro coletivo. Né? O John, para mim, assim, se a gente for analisar o grau do erro, o John, para mim, ele erra mais, né? Eu acho que assim, o John vive um momento muito bom com a camisa do No próprio jogo, ele fez defesas importantes. E eu acho que ele é um goleiro muito bom. Acho que como essa bola viajou muito, eu acho que ele perde esse tempo. Essa leitura do tempo da bola, ele perde. O Gregory, sim, ele tem um erro ali de marcação, de olhar, ele tenta correr para trás, aí ele acaba chegando tarde, mas para mim eu acho que o erro maior naquele lance ali do Gabriel Menino, que bate escanteio, para mim é uma bola pro goleiro. Ele tem que estar mais atento pelo nível de goleiro que a gente está falando. Mais atento, dá só uma mais palmada ali, de repente, com a mão esquerda ali para escanteio, para fora da área grande e tudo mais. Então, para mim, o John falha nesse lance aí. O Botafogo perdeu alguns pilares, né? Você pega o Luiz Henrique, que era um pilar no ataque do Botafogo, o próprio Almada no centro-campo do Botafogo. A zaga do Botafogo perdeu o que tinha de melhor, que está machucado, né? O angolano. Bastos. O Bastos... E hoje não tinha nem Bastos nem Barbosa. Exatamente. Então, assim... a cada setor do campo você perde um atleta que era um pilar. É muito complicado você repor, né, essas bases que o Palmeiras, que o Botafogo tinha, né? De fato, tem sofrido bastante para... o Arthur é um bom jogador, pro lugar do Luiz Henrique é muito bom jogador, mas até agora não fez aquilo que se espera e demanda tempo, de fato, né? A zaga é uma zaga nova também. Então, assim, o Botafogo tem sofrido bastante porque perderam alguns pilares que são realmente pilares, né? E sofrido se você quiser fazer a comparação com o time do ano passado. Pô, aí... Sabe ganhou também. Exato, não, ia time Almada, Luiz Henrique, sabe cara, o que eu sinto falta? Esquece, já foi, né? O Felipe Melo falou sobre a defesa. Hoje, obviamente, estava desconexa ali, né? Até porque os dois principais jogadores não estavam presentes, os dois zagueiros em si. Mas eu sinto falta do ataque vencer os duelos. Falta brilho individual, né? Exato, da força, desse 1 contra 1, dessa arrancada. A hora que o Luiz Henrique pegava, o Almada pegava, o próprio Júnior Santos pegava, eles iam dentro, assim. Você não vê hoje os pontas que estão ali fazendo essa função ganharem nesses duelos 1 contra 1. Então, eu acho que essa agressividade na hora de atacar, aquela força, o Botafogo perdeu. Eu acho que tem uma outra questão, assim, o Rafael, assim, eu costumo até passar pano nos programas, porque é um trabalho que começou agora. É como se o Botafogo tivesse fevereiro e março e a gente já está chegando em maio. Foi uma decisão do clube, do dono do clube, começar a temporada mais para frente mesmo, que está se mostrando, por enquanto, uma decisão errada, por enquanto. Agora, eu acho que o Paiva, ele estava num rumo e, de repente, o time retrocedeu. Porque a gente viu aquele bom jogo contra o Palmeiras, com 3 jogadores mais fortes no meio-campo, o Marlon, o Gregory e o Patrick. E aí depois o Patrick teve uma quedinha em 2 ou 3 jogos adiante, aí ele já mudou, já trouxe o Savarino para ali e jogando com 2 caras abertos, né? O Arthur e o Matheus hoje. Enfim, ele ainda está procurando o melhor encaixe para esse Botafogo. Só que, cara, o futebol brasileiro não te dá tempo, né, cara? Quarta-feira agora o Botafogo já vai à Argentina enfrentar o Estudiantes num jogo muito importante pela Libertadores. Isso vai custando, porque você não ganha, você perde confiança. Você não ganha, aí você tem um jogo em casa contra o São Paulo que você não ganha. Aí você sai para pegar o Galo, não ganha. Você tira a confiança do time. Os jogadores entram em campo, pô, será que é isso? Será que vai aquilo? Enfim, eu acho que ele estava num rumo e de repente virou o Leme pro outro lado. Ele está testando. Exato. Porque ele como se ele estivesse no começo da temporada, exato, né? Até na própria lateral esquerda. Hoje o Cuiabano começou como lateral esquerdo e acho que ele estava pedindo passagem, ele estava é um jogador que pode agregar, por exemplo, nessa força na questão ofensiva pelo lado esquerdo. O Teres estavam jogando um pouco mais abaixo. Ele não muda, de fato, o Gregory e o Marlon, porque para mim eles são os 2 melhores, mesmo eles ainda não estando no seu alto nível, para mim eles ainda são diferentes dentro do elenco. Mas os outros setores você não vê chegar próximo, de fato, do que era antes, mas tem todo o contexto que o Eric falou, né? Um trabalho novo, perdeu 3, 4 meses por ali, você agora não, e se a régua for comparar com o Luiz Henrique e Almada, danou, cara, porque dificilmente vai ter uma reposição. O Luiz Henrique é um jogador espetacular e o Almada é o reserva do Messi na seleção. Coisa importante, então, assim, você dá no jogo contra o Brasil, né? Se não der sequência, fica complicado. Você pega o Cruzeiro agora, o treinador tá dando sequência para os atletas que ele só, eu creio que esse é o time titular, achei esse time, vou dar sequência. Então ele precisa dar sequência também. Se não der sequência, decisões incômodas exatamente, até, né? Exatamente. Se você muda, não deu certo nesse aqui, eu vou mudar pro próximo, você vai ficar sempre em busca, convicção, né? Da batida perfeita. Então
Então você tem que dar sequência para os atletas, de fato. É isso. A gente falou bastante do John, essa foi uma rodada, como quase todas até aqui, de grandes defesas, né? Vamos a elas. Léo Jardim. Acho que foi o grande nome, né? Até agora, né? Porque a rodada De goleiro da rodada? Ah, cara. Enfrentar um time que tá toda hora fazendo a bola passar na área, tá toda hora finalizando, e você ser o protagonista num 0-0, sendo o protagonista. Olha o grau de dificuldade das defesas dele. John. Eu só acho que o Vasco jogou melhor do que a gente projetava. O Léo Jardim foi muito bem, mas o Vasco também teve chance de machucar o Flamengo, no primeiro tempo, né? É. Rafael. Essa deu a vitória. Garantindo a vitória hoje no Morumbi. Já tinha pegado pra caramba contra o Galo, no Mineirão. Defesaça essa daí. Defesaça. É até dentro do gol. E o Everton, que é a defesa que valeu 3 pontos também, né? Ali era o gol do empate do Fortaleza. Seu goleiro da rodada... Léo Jardim. Léo Jardim pra mim. Seu goleiro da rodada, Felipe... Para mim, quem venceu, que deixou os 3 pontos, que é o Everton. O Everton pegou um pênalti no último minuto de jogo. Então são 3 pontos. Se não fosse pênalti, eu iria com o Léo Jardim, mas vou com o Everton porque defendeu 3 pontos pro Palmeiras. Seu goleiro, Aline. O Rafael também, né? Mas o que o Léo Jardim fez ontem... Seu goleiro, Eric. Eu acho que pela quantidade de defesa, eu concordo com o que o Felipe falou. Você pegar um pênalti na última bola do jogo é um negócio muito grande no futebol. Mas eu acho que o Léo ele fez 4 ou 5 defesas assim, de um grau de dificuldade muito alto, né, cara? Bom, pessoal, o Renato Paiva, ele acha que o Botafogo não tá mal, tá? Não tá mal, tá jogando bem. Eu digo aqui, jogou bem mesmo, o jogo contra o Palmeiras. E eu até incluo aí nos amistosos, vamos botar aí o jogo Novo Horizontino. Eu vi de perto, o Botafogo jogou bem. E o Novo Horizontino não é um time ruim, é um time que quase subiu pra Série A. Então, até que dá pra você ter que ali, esses 2 jogos foram boas atuações. Agora, contra o Juventude, ganhou. Primeiro tempo foi bom. Segundo tempo deu ali uma rateada, fez o segundo gol, o terceiro gol. Então, a gente até que conseguiu vencer sem muito susto. Então, eu até colocaria como uma partida legal também do Botafogo, entre oscilações. Mas daí pra frente, nenhum outro jogo do Botafogo foi bom, boca cheia. Então, Juventude, Palmeiras e Novo Horizontino, que foi um amistoso, eu tava ali animado. Tava animado com o Paiva. Daí pra frente, foi só caindo a minha expectativa pelo Paiva. E, sinceramente, eu não sou o cara que gosta de demitir técnico muito rápido. Eu acho que isso é um erro. A gente cometeu esse erro em 2023. Né? Eu acho que isso é um erro, mas se por um acaso o Textor fizesse o que eu acho que ele não vai fazer, que é demitir o Paiva hoje ou semana que vem, eu não ficaria nem um pouco chateado, né? Mas eu tô preocupado, porque na minha opinião, com esse futebol aí, a gente cai na fase de grupos da Libertadores, cai. E quem vier pelo Brasileirão, filho, a gente não sabe quem ganha e quem não ganha. Porque, por exemplo, o Fluminense é o freguesaço do Botafogo SAF. Desde que a gente virou SAF, né, desde que o Textor assumiu o Botafogo, a gente perdeu acho que um jogo pro Fluminense. Foi o primeiro, no Brasileirão. Primeiro turno de 2022. De lá pra cá, só pancada do Botafogo no Fluminense. Acho que são 9 jogos sem perder pro Fluminense. 8 vitórias e um empate, algo assim. Algo assim. E eu estou realmente preocupado. Acho que o Fluminense, com esse futebol que a gente está apresentando, e o Fluminense mais arrumado com o Renato Gaúcho, tem totais condições de passar o carro. Passar o carro no Botafogo. Então, cara, o Thiago Nunes ganhou do Fluminense. O Thiago Nunes ou o Matias? Um dos dois. Thiago Nunes ou o Matias ganharam do Fluminense. O Bruno Lage ganhou do Fluminense. O Lúcio Flávio ganhou do Fluminense. O Caçapa, não sei se ganhou do Fluminense, se não ganhou. O Leiria ganhou esse ano do Fluminense. O Castro, o Arthur Jorge. Todo mundo que treinou o Botafogo, que pegou o Fluminense no meio do caminho, ganhou do Fluminense. O Renato Paiva está correndo grande risco de ser o primeiro técnico, né, tirando, lógico, o Luiz Castro no primeiro turno de 22, mas de lá para cá, ser o primeiro técnico a perder para o Fluminense, que é nosso freguesaço da SAF. É isso. Pessoal, antes de sair do vídeo,
Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos de membros, 3, 5, 15, vários valores, aí você escolhe um cabe no seu bolso e ajuda muito o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem e fazer um serviço de qualidade, sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo no mundo. Se tem notícia do Botafogo na mídia, ele tá aqui no nosso canal. Aqui em cima, Live Pix, você manda escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, que nas próximas lives elas entram aqui no canal. Ali em cima tem o Pix do canal, rafaguense10@gmail.com, também é um e-mail de contato. Quiser mandar mensagem pra gente propondo parcerias, né, fazer um jabá, um merchan, um anúncio aqui no canal, virar patrocinador do nosso canal, você manda mensagem por lá. Assim como mandou, e hoje temos patrocinador do canal, a Fresa Corretora de Seguros, passando aqui do lado. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem. Esse feriadão, quer viajar seguro? Férias escolares em julho chegando aí, quer viajar seguro? Quer ir para o Mundial, ver o Botafogo? Em Orlando, em Miami, etc. Aqui tem o seguro Viagem Internacional da Fresa Corretora de Seguros. Eles dão a cobertura 24 horas por dia, 100% em português, para qualquer tipo de imprevisto com bagagem, imprevisto médico, né? Você liga para lá, vai ter algum profissional de primeira linha no mercado te atendendo em português e te dando ali todo o suporte, resolvendo seu pepino enquanto você curte a sua viagem com a paz e o descanso que ela merece. Então, mande mensagem, aqui embaixo tem o link, né? Por esse link você manda aí, faz uma cotação e ajuda muito o canal também, né? Porque todo o jabá tem o seu din-din. Então, pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.